Olá, meu nome é Giovana Pasquini, eu sou oftalmologista e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos relacionados dentro da oftalmologia, dando dicas, conselhos e alguns tópicos recentes nessa área. Como por exemplo, atualmente nós temos nos preocupado muito com as crianças porque existe um excesso de informação no mundo. Então essa nova geração, eles têm muita à disposição deles, tablet, celular, computador. Exatamente por ser uma geração mais dedicada a toda essa informação, eles gastam muito tempo na frente desses aparelhos. E essas crianças, assim, elas acabam não tendo muito limite. Então fica muito tempo na frente dos aparelhos. E isso é uma coisa que pode trazer um malefício para a visão. E é uma coisa que assim, os pais eles têm que ficar de olho. Por quê? Quando nós vamos usar esses aparelhos, muitas vezes nós ficamos concentrados. São sempre assuntos que prendem a nossa atenção, tanto para as crianças quanto para os adultos. A nossa preocupação em relação às crianças, depois eu vou explicar um pouco mais. Mas quando estamos na frente desses tipos de aparelho, ficamos muito concentrados e prende muito a nossa atenção. Com isso, algumas coisas acontecem. Esquecemos de piscar e ficamos com a visão muito concentrada. O que acontece com isso? A nossa visão de perto, ela é um pouco mais exigida e a gente esquece muitas vezes de dar um descanso para os nossos olhos. E com isso, sempre de frente à tela, a gente se esforça um pouco mais. Daí, por exemplo, graus que às vezes ficariam, como a gente chama, latentes, ou seja, que a pessoa até teria aquele grau e nunca precisaria dele, nunca precisaria de ir ao oftalmologista ou nunca precisaria de usar óculos, devido a um uso excessivo de computador ou mesmo desses aparelhos eletroeletrônicos, às vezes a pessoa ela acaba desenvolvendo e esse grau que estava, vamos colocar assim de um termo fácil para as pessoas entenderem, que ele estava meio que escondidinho, ele começa a aparecer e daí começam a surgir queixas visuais, onde a pessoa procura o oftalmologista e muitas vezes nós acabamos passando correção para melhorar a vida da pessoa e diminuir os sintomas. Então, assim, o que seria o ideal? Qual é que seria a dica nesse tipo de circunstância? Que nós demos algumas pausas, alguns descansos. Aí, assim, vocês podem até se perguntar, mas como eu posso fazer isso se o meu trabalho, ele é basicamente ficar o dia inteiro ou um período inteiro na frente de um computador? Não é fácil. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, deixar muitas vezes uma garrafinha de água ao lado e parar, dar a pausa diante da tela, pegar a garrafinha de água e tomar, porque aí nós vamos deixar o nosso olho não na frente aí da tela, a gente dá uma relaxada. Ir ao banheiro 1 ou 2 vezes, sair para tomar um cafezinho, esses seriam pequenos truques para a gente poder, assim, não ficar todo o tempo na frente da tela do computador, né? Porque o ideal, o certo mesmo, seria nós ficarmos, às vezes, um período de uns 15 a 20 minutos e depois descansarmos a nossa visão, olhando para o horizonte, né? Vendo para longe, mais ou menos uns 30 minutos. Só que ninguém tem esse tempo, isso é inviável. Então, o que é que a gente consegue? Pequenas pausas. Então, dando essas pequenas pausas, já é uma ajuda para a nossa visão, já é uma ajuda para os nossos olhos. Voltando à parte das crianças. As crianças, elas muitas vezes, elas não têm assim, a nossa carga de trabalho, ou mesmo elas não têm atividades ou mesmo responsabilidades igual nós temos. E hoje em dia é muito mais fácil você distrair uma criança deixando ela no celular ou deixando ela no tablet. E com isso, o que é que acontece? Ela fica muito concentrada, igual eu falei anteriormente, que nós ficamos concentrados na frente da tela do computador. Só que ela acaba brincando mais tempo, ficando mais tempo. Isso também acontece com o videogame.
Esse uso excessivo da visão de perto leva a uma miopização das crianças, ou seja, crianças que não apresentariam miopia podem levar a apresentar miopia, ou mesmo crianças que teriam um grau pequeno de miopia, esse grau de miopia pode aumentar devido a esse uso excessivo. Procure não deixá-los também totalmente de fora da tecnologia, até porque no nosso mundo de hoje é muito difícil você criar um filho totalmente abstraído ou totalmente longe das modernidades. Tudo em excesso é prejudicial. Então, até o uso excessivo desses aparelhos, ou mesmo deixar a criança sem controle, sem limite, em frente a tablet celular, não é uma coisa boa, não é bom e é prejudicial para a saúde delas. E hoje nós temos tido uma campanha muito grande para quê? É investir em deixar as crianças brincar ao sol, ao ar livre. Além disso ser saudável para a criança, também é saudável para a visão, porque existem estudos que relatam que quando ela entra em contato com a luz do sol, acontecem situações, existem assim coisas fisiológicas acontecem e às vezes um grau que iria aumentar, ele pode estabilizar. Então é sempre saudável você deixar uma criança estudar em uma mesa onde bata a luz direto do sol, ter atividades ao ar livre. E além disso, outra dica, outro conselho que nós queríamos falar e que é uma coisa que também está muito em voga, é sobre a luz azul. E a partir da luz azul nós vamos destrinchar sobre outras dúvidas também em relação a lentes de óculos. A luz azul, ela faz parte do espectro luminoso. Todo mundo está acostumado a falar sobre a luz ultravioleta. A luz ultravioleta, raios UV, meu óculos tem proteção para raio UV, meu óculos não tem proteção para raio UV. A luz azul, ela também faz parte desse espectro e atualmente estudos têm relatado que de uma forma progressiva, de uma forma acumulativa, ela pode ser maléfica. Por quê? Porque ela pode ocasionar danos na retina.